Falar de futebol espanhol é falar muitas vezes de Real Madrid e Barcelona, ou de forma geral das duas comunas mais famosas da Espanha, Madrid e Catalunha. Mas nos anos 80, Real Sociedad e o Athletic Bilbao levaram o orgulho de outra região espanhola, marginalizado o País Basco, ao mais alto posto do futebol espanhol. A Real Sociedad nunca havia conquistado uma La Liga, mas tomou de sobressalto o futebol espanhol quando, do final da temporada 78-79 até 79-80, emendou 38 jogos de invencibilidade. Essa sequência fez o clube brigar ponto a ponto com seu xará mais abastado, o Real Madrid, pelo título espanhol em 79-80. Infelizmente, para o Stili Urdin, a quebra dessa invencibilidade veio justamente quando não deveria, em uma derrota para o Sevilla por 2-1 na penúltima rodada, resultado que acabou fazendo com que os madridistas tomassem a dianteira e posteriormente ganhassem o título. Mas se alguém imaginava que a perda dolorosa do título abalaria a equipe, foi logo demovido da ideia. Apoiado no jogo de defesa segura e forte jogo aéreo, a equipe conquistaria o título espanhol em 80-81 de maneira tão dramática quanto havia perdido no anterior. A Real teve um percurso bem irregular durante o campeonato. Não havia liderado em nenhuma rodada e variava entre as 10 primeiras posições. Chegou a estar em sétimo, a 10 rodadas do fim, mas emendou uma sequência de bons resultados até que tomou a dianteira 3 rodadas do final. Na época, a Liga tinha 18 times e, portanto, 34 rodadas. Naquele momento, o vice-líder era o Atlético de Madrid, que foi o time que mais liderou o campeonato ao todo, com incríveis 26 rodadas. Mas logo na rodada seguinte, o vice-líder já era o Real Madrid, e essa disputa se manteve assim até o final. Na última rodada, a Real Sociedad precisava só do empate para ser campeã, uma vez que, apesar de uma vitória madridista quisesse empatar em pontuação, o critério de desempate era o confronto direto, e nele a vantagem era baixa, com a soma dos confrontos sendo 3-2 a favor da Real Sociedad. O Madrid enfrentaria o Valladolid, enquanto o Real pegaria o Sport Gijón. Duas equipes já não disputavam mais nada no campeonato. Os madridistas fizeram seu dever de casa, vencendo por 2-1. A Sociedad, no entanto, era derrotada pelo mesmo placar no Molinol, em Gijón. Enquanto os baixos buscavam de qualquer maneira o ataque nos últimos segundos da partida, os merengues chegaram a comemorar o título sem saber que a partida da Sociedad ainda não havia acabado. Foi aí que, basicamente no último lance do jogo, em sobra na pequena área, o meia Zamora, livre, chutou por baixo do goleiro e converteu o mais importante tento da história da Real Sociedad, o do primeiro título do clube. Para a temporada seguinte, os Stili Urdin queriam repeteco. Fizeram um campeonato bem mais regular que o anterior, sempre nas 3 primeiras posições. Mas o título também viria de forma dramática. O poderoso Barcelona vinha liderando toda aquela fase final, mas na penúltima rodada acabaria derrotado pelo arquirrival, o Real Madrid, por 3-1, e viu a Sociedad tomar a dianteira. Na última rodada, a Sociedad enfrentaria seu rival e vizinho de País Basco, o Athletic Bilbao. Mas sem tremer diante do desafio, os auriazuis venceram por 2-1 e comemoraram seu bi espanhol. Bom lembrar que nessa época o clube ainda possuía a regra de contratar somente atletas bascos, regra essa que cairia não muitos anos depois. A boa fase da equipe ainda fez com que a seleção espanhola que jogou a Copa em casa em 82 tivesse como base a Real Sociedad, convocando 6 jogadores, entre eles Arconada, o goleiro titular, e o meia Perico Alonso, pai do futuro campeão do mundo, Xabi Alonso. Esses foram os últimos títulos de La Liga da Sociedad, mas se a Real não conquistaria mais um título, o domínio baixo na Espanha continuaria por mais um par de temporadas, com os arquirrivais do Stili Urdin, o Athletic Bilbao. Diferentemente da Real Sociedad, o Athletic Bilbao era historicamente um clube até ali muito mais acostumado com as glórias esportivas. Era o 4º maior campeão espanhol, chegou a ser o maior durante o período, e o maior campeão da Copa do Rei, naquele momento. Mas apesar disso, já eram 27 anos sem título espanhol, e após a pressão do bi dos rivais, a tarefa foi incumbida a um técnico de apenas 32 anos, o antigo prata da casa, Javier Clemente. E o título seguiu a tônica do bi da Real, sendo decidido nos últimos instantes do campeonato. Em determinado momento do segundo turno, havia um empate triplo na liderança entre o próprio Bilbao, o Madrid e o Barcelona de um Schuster e um tal Diego Maradona. Mas os catalães amargaram uma sequência de maus resultados e o título ficou entre os leones e os merengues. Em rodadas finais que viram o Atlético vencer o Barcelona, o Real Madrid perder do Barcelona, mas ganhar do Atlético, jornada derradeira tinha o Madrid na dianteira por 1 ponto de diferença dos baixos.
Na última rodada, ambos iriam enfrentar, fora de casa, equipes que brigavam contra o rebaixamento. O Madrid pegava o Valência e o Atlético Las Palmas. O Real Madrid precisava de apenas um empate para ser campeão. Vamos lembrar que na época, a vitória ainda valia 2 pontos. O Bilbao amassou o Las Palmas, fazendo 1-5, sem dar sopa ao azar. Já o Real Madrid, apesar de dominar toda a partida e colocar 2 bolas na trave, levou um gol do combalido Valência, que com aquele resultado salvar-se-ia do rebaixamento. Choro em Madrid e título para os Leões do Atlético. Na temporada seguinte, 83-84, a emoção também não seria economizada, com mais um campeonato também resolvido apenas na jornada derradeira. Real Madrid e Atlético chegaram empatados em pontos, com o Bilbao à frente pelos critérios de desempate. O Barcelona estava a apenas 1 ponto de diferença. O Madrid enfrentaria o Espanhol, o Barcelona teria jogo duro com o Atlético de Madrid e o Atlético enfrentaria simplesmente seu maior rival, a Real Sociedad. O título mudaria de dono 3 vezes durante as 3 partidas simultâneas. Tente não se perder. O Barcelona abriu o placar aos 7 com o Rojo e o Atlético empatou aos 17 com o Rubio. 1 minuto depois, o zagueiro Liceranzu abriu o placar para o Atlético. Aos 25, Lobo Carrasco colocou o Barcelona novamente em vantagem. O título era basco por enquanto, que parecia ainda mais confirmado com o gol de Orejuela, do Espanhol, sobre o Madrid. Mas clássico é clássico e Uralde, da Real Sociedad, empatou contra o Atlético aos 68. 1 minuto depois, Butragueño empatou a partida para o Real Madrid. Os 3 times estavam empatados em pontos, com o time merengue conquistando o título nos critérios de desempate. Mas a alegria madridista só durou 10 minutos, pois aos 79, Liceranzu confirmou seu doblete e colocou o título novamente nas mãos dos Leões. Mas o ar de dúvida permaneceu, pois Butragueño fez mais um gol contra o Espanhol e novamente Bilbao e Madrid estavam empatados. Porém, como o resultado não se alterou, o título foi mesmo para o Atlético, o 8º da sua história, que naquele momento o fazia ser o 3º maior campeão espanhol junto ao Atlético. A felicidade seria dobrada porque semanas depois os Leões venceriam a Copa do Rei sobre o Barcelona, uma partida que ficou mais marcada pela batalha campal envolvendo Maradona do que o que aconteceu em campo. Mas isso é história para outro vídeo. O Bilbao era um time de futebol físico que muitas vezes descambava para a violência e antijogo. Não à toa, um de seus principais jogadores, Goicoechea, tinha um singelo apelido de açougueiro de Bilbao, e é conhecido por ter lesionado gravemente de forma maldosa 2 atletas do Barcelona, Bernd Schuster e Diego Maradona. Esses seriam os últimos grandes títulos do Bilbao, até hoje numa fila que não parece terminará logo. Curiosamente, essa era de ouro do futebol basco se iniciou logo após a votação que declarou a autonomia do País Basco, em outubro de 1979, no chamado Estatuto de Guernica. Os anos 80 também viram o grupo radical basco, o ETA, aplicar uma série de atentados que aterrorizaram a Espanha. Um período certamente fervilhante para o País Basco, seja politicamente ou esportivamente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar qualquer coisa aí nos comentários. Valeu, muito obrigado.